Olá, irmãos! Estamos de volta! Sejam todos muito bem-vindos. A paz seja convosco. É mais uma oportunidade, mais um dia que nós temos para glorificarmos, louvarmos, honrarmos esta graça maravilhosa, o nome do nosso Deus, Criador e Pai, Yahuwah, e a sua palavra, o seu ungido e amado Filho, nosso Senhor Yahushua. Então é motivo de muito júbilo, de muita alegria estar aqui com vocês, depois da nossa live abençoada, especial, muito importante para mim e para o nosso ministério. Afinal, fizemos um resumo, uma grande revisão dos nossos estudos ao longo desse tempo. Já são quase 3 anos de ministério para a honra, glória e louvor do nome do Altíssimo. E a gente conseguiu, então, fazer um resumão. Então, para todos que acompanham ao longo desse tempo o nosso ministério, que gostam dos nossos estudos, que são abençoados com as nossas ministrações, eu convido e recomendo que assistam a esta live. Está muito boa, uma bênção. E acompanhem, né, as passagens com a Bíblia de vocês, né? Como a gente sempre recomenda aqui em nossos estudos, que todos estejam com a Bíblia, um papel, um lápis, para anotar o que é relevante, o que é importante, para poderem fazer os estudos de vocês, os devocionais de vocês. Lembrando que estamos todos aqui em caráter de igualdade. O nosso canal aqui, a gente usa essa plataforma com o intuito e o objetivo de reunir o povo de Deus, o povo de Yah, os verdadeiros adoradores. Então, estamos todos aqui como uma congregação. O corpo é o corpo da palavra, do Messias, unidos, todos os membros unidos, estudando, meditando. E a aba dos comentários fica disponível para todos complementarem com os seus estudos, com o entendimento, sempre segundo a reta justiça da palavra. É o que a gente sempre pede, tá bom? Porque se a gente for pela nossa, vamos dizer, pela nossa cabeça, pelos nossos achismos, a gente vai desfocar, a gente vai sair do caminho, vamos nos desviar. Então, que a gente traga o entendimento que nós estamos recebendo, fiel às Sagradas Escrituras, às raízes, às origens das palavras, a etimologia, é o que a gente tanto preza aqui, né? Tá bom? Então, depois desse intervalo, vamos continuar, vamos dar sequência em nossa série de vídeos Preparando o Caminho. Pois bem, então eu convido vocês a pegarem a Bíblia de vocês, abrirem no livro do apóstolo Lucas e se prepararem aí a partir do versículo 43. Nosso último estudo foi o número 43, então esse é o estudo. Não, foi o estudo 45. Esse é o estudo, então, 46. O estudo 45 foi a cura de um menino possesso. Então vamos pegar aqui um trecho do versículo 43, que foi do estudo anterior, e darmos sequência. Tá bom? Estamos certos assim? Todos com a Bíblia aberta? Lápis, borracha, papel em mãos? Posso começar? Então, vou estar dando início aqui. Versículo 43, capítulo 9, livro de Lucas. Diante disto, todos ficaram pasmos perante o poder majestoso do Criador. Em relação à repreensão do espírito imundo na criança, né, e a cura do menino.
E, dando sequência agora, e enquanto todas as pessoas estavam maravilhadas com seus feitos, todos prodigiosos, maravilhosos, extraordinários, ele comunicou, ele, o nosso Salvador, Messias, ele comunicou aos seus discípulos, seguidores, aqueles que ouvem a instrução do Senhor. Entre aspas. Aí vai versículo 44 vai abrir aqui a fala do Senhor, a comunicação. Dai toda a vossa atenção às palavras que vos passo a revelar. O Filho do Homem, dai toda a vossa atenção. Falando com os discípulos, comunicando aos seus discípulos, aqueles que seguem a palavra e ouvem as instruções de Deus, do Criador. Né? O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Fecha aspas. Então, o Filho, nós já trouxemos algumas ramificações do significado desta palavra filho, aqui com letra maiúscula, referindo-se ao Messias. Então, o filho, grande conexão, grau de intimidade, filho, né? Grau de intimidade, conexão do homem, ser humano, está prestes a ser entregue nas mãos dos homens, seres humanos. Todavia, eles, os discípulos, não conseguiam entender o significado de tais palavras, pois foi-lhes vedado esse entendimento, a fim de que não as compreendessem, tais palavras, né? Que eles não compreendessem tais palavras do Senhor. Então, eu confesso que eu meditei bastante neste trecho, buscando o entendimento profundo, espiritual, consciente, como sempre temos feito em nossos estudos. Então, eu parei para pensar, por que eles não conseguiam entender e o significado de tais palavras foi vedado. E está aqui para nós, está aqui relatado no livro de Lucas, né, do apóstolo Lucas. Justamente para passar para nós, a igreja, o corpo, a congregação, o que aconteceu, o que o Senhor falou com os discípulos, né, que ele sempre estava dando sinais, né, do sacrifício dele. Então, porque hoje nós sabemos, né? Sabemos o porquê foi vedado esse entendimento. Porque os discípulos, ou seja, seguiam o mestre, provavelmente poderiam atrapalhar, interromper, questionar. Por que isso? Não acredito. Que tamanha injustiça. Não queremos perder o Senhor, né? Vamos supor. Então, acredito que seja por isso que foi lhes vedado o entendimento, a fim de eles não compreenderem as palavras do mestre. E aqui ainda vai dizer no versículo 45, e tinham receio de pedir mais explicações a Yahusha, o Messias, a este respeito. Então, para não, vamos dizer, o nosso temor, né? Então, imagine a gente lá acompanhando o mestre fala, pede para a gente ter toda a atenção, dai toda a vossa atenção às palavras que vos passo a revelar. Aí ele fala, o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens.
Então os discípulos ficam, né, tinham receio, né, de pedir explicação, tipo, não está entendendo, né, tal, enfim. Então tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito e o mais importante é que o nosso Senhor, o nosso Salvador, estava ciente de tudo, entendeu? Então é isso que importa. Mas se fez necessário que ele falasse e que registrasse isso, né? Então, e se nós queremos aqui, porque eu confesso que eu acredito que toda palavra, toda, tem uma mensagem espiritual. Então eu forçando um pouco, né? Buscando compreender também se há, e de fato há, uma mensagem para nós também. Então, eu arrisco aqui a gente refletir um pouco, que é o seguinte: o filho, grau de intimidade, filho, né? Grau de intimidade, conexão do homem, ser humano, grau de intimidade, conexão do ser humano, está prestes a ser entregue nas mãos dos homens, dos seres humanos. Então, se os irmãos me permitem, com muita humildade e compartilhando com vocês, olha o que me veio à mente. A gente sabe que este era o plano do Criador para nos salvar. Então ele vem em forma de ser humano, né, na figura do seu filho, da manifestação da sua divina consciência, ou seja, da palavra, a manifestação da palavra da divina consciência do Criador. Então, em nossa carne, ele se faz ser humano, ele é, né, ele é, como ele diz, nós somos a imagem e semelhança dele, então ele se faz. E então ele vai dizer, o filho do homem, o grau de intimidade, a conexão do ser humano, se está prestes a ser entregue aos homens, aos seres humanos. Entende? Então é como se o Criador, já que a humanidade se rebelou, não obedeceu a sua ordem. Então é tipo, vamos ver o que vocês fazem. Se vocês estão aptos, preparados para se salvarem, né? Tipo isso. O que é que vocês irão fazer, né? Diante disto? Afinal, a figura do Messias, o nosso Senhor, foi o único santo, né? Justo, ou seja, que cumpriu toda a lei e ainda veio nos apresentar o entendimento da lei espiritual para vivermos a lei em espírito, em consciência, né? Sermos conscientes dos nossos atos, do que nós estamos fazendo. Então ele aperfeiçoou ainda mais. Então ele foi, como diz, né? Santo, santo, santo é o Senhor. E o que é que os seres humanos fizeram? Né? Mataram, assassinaram, amaram mais as trevas. Então, entende como é forte? Então o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas poderes, aos poderes, né? Ser entregues aos poderes dos homens, dos seres humanos. Então, né? Esse é o entendimento que me veio. E acredito que esteja fiel ao entendimento da mensagem. Porém, foi-lhes vedado esse entendimento. Como eu falei, porque eles iriam provavelmente atrapalhar o percurso, né? Iriam ficar tristes, magoados, enfim, ia ficar
Não, mestre, não é possível que eles não iriam entender o plano, o propósito do Senhor para nos salvar, né? Naquele instante. Pois bem. Dando sequência, versículo 46. Emergiu entre os discípulos, surgiu, né? Entre os discípulos, os que seguem a palavra, os que ouvem as instruções do Senhor, uma discussão sobre quem, dentre eles, dentre os discípulos, seria o maior. Versículo 47. Mas Yahushua, conhecendo os seus anseios mais íntimos, olha isso aqui, irmãos, que maravilhoso. Então, para quem é discípulo, o verdadeiro adorador, a palavra está deixando claro aqui o que a gente sempre fala, por instinto mesmo, por entendimento da palavra como um todo, mas aqui está deixando claro, né? Olha só, mas Yahushua, conhecendo os seus anseios mais íntimos. Eu fiz recentemente alguns posts na nossa página no Telegram, porque independente dos nossos estudos aqui no YouTube, a nossa página, todos os dias, todas as semanas, temos estudos na palavra como um todo, né? A gente não para a honra, glória e louvor do nome do Altíssimo. E eu fiz recentemente agora uns posts onde deixa claro, né? Trazendo esse entendimento que o Pai conhece nosso coração, que não tem como a gente se esconder, que a gente tem que ter um coração, um livro aberto, né? Nosso coração, nossa vida ser um livro aberto diante dele. Pois bem, então aqui está dizendo, conhecendo os seus anseios mais íntimos. Aí dando sequência aqui ao entendimento desses versos. Tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então o Senhor tomou uma criança. Criança, se a gente busca o significado, né, figurado, remete-se a uma pessoa sem experiência, que é ingênua, inocente, jovem. Então ele tomou uma criança, colocou em pé, a colocou em pé ao seu lado, ao lado do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores da terra. Versículo 48. Então afirmou, quem recebe esta criança, ou seja, esta pessoa sem experiência, ingênua, inocente, jovem, no caminho, né? Aí você traz para o entendimento espiritual da igreja, da congregação. Quem recebe esta criança? Em meu nome, ou seja, em minha identidade, recebe a minha própria pessoa. Recebe a minha própria pessoa. Ou seja, a pessoa do Salvador, da verdade, do caminho, da vida, enfim, a palavra de Deus. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, o Criador, a divina consciência da fonte criadora, né? Nosso Criador. Portanto, aquele que entre vós quem? Os discípulos, as pessoas que temem ao Senhor dos céus e da terra, os seus verdadeiros adoradores, aquele que entre vós for o menor, este sim é grandioso. Olha que bacana. Este sim é grandioso. Perceba que aqui não está dizendo, este sim é o maior. Porque isso é uma característica mundana, deste sistema mundial em trevas, sabe? Deste governo imundo, como a palavra deixa claro em algumas passagens. Que é o caso de a pessoa ser melhor, se destacar. Não. No reino de Deus, do Criador,
todos nós somos especiais, somos importantes e estamos em caráter de igualdade, cada um com seu dom, mas todos em caráter de igualdade. Ou seja, todos são importantes para o bem-estar, para a harmonia do todo. Afinal, somos todos um. Então, ele diz, portanto, aquele que entre vós for o menor, em que sentido? Que receber, né, a criança, que é o que? Uma pessoa sem experiência, ingênua, inocente. Então, por mais experiente que o discípulo, por mais tempo que ele esteja no caminho, né, por mais entendimento que ele obtenha da palavra espiritual, o que vai determinar a grandeza deste discípulo, né, não por ele ser o maior, a grandeza dele de alma, será o que? Justamente a atitude mais nobre, que é receber uma criança, uma pessoa sem experiência, inocente, ingênuo, entendeu? Este sim é grandioso. Por quê? Porque quando uma pessoa aqui tem vamos dizer, um alto grau de entendimento, né, a gente percebe por esse sistema, por este mundo. A gente nota o quê? O ego, né? As pessoas normalmente, quando elas têm muito conhecimento neste mundo, você percebe o quê? Uma soberba, um orgulho, uma vaidade, ou seja, o ego da pessoa inflamado. Então, não estou generalizando, né? Afinal, nós estamos aqui também e neste mundo, né? E nós somos luz. Então, tem muita gente, por ser temente ao Senhor, né? E aos princípios e valores da vida, que tem humildade, recebe todos do mesmo modo, né? Com respeito, falam com todos. Mas a gente sabe que a realidade mesmo, nua e crua, a máxima desse sistema, dentro desse entendimento, é normalmente as pessoas que têm que têm um grau de entendimento superior, tratar as pessoas com menos conhecimento, menos entendimento, indiferente. Então para Deus, ele é o menor. Entendeu? Ou seja, não tem virtude alguma em fazer isso. Então, para Deus, para o Criador, o juiz de toda a terra e a água, o fato de tratarmos todos de igual maneira, com respeito, independente do seu grau de conhecimento ou de entendimento da palavra, das virtudes, da vida, enfim. O que vai definir a grandeza desta alma, deste caráter, é justamente no tratamento em que essa pessoa que detém o autoconhecimento, o autoentendimento, vai tratar o seu próximo. No caso aqui, nessa analogia que o Senhor faz com a criança, ou seja, uma pessoa sem experiência, ingênua, inocente. Entendeu? Este sim é grandioso e não o maior. É grandioso. Tem uma grande alma. Então, diante do Senhor, perante o Senhor, é uma pessoa de grandes virtudes. Dando sequência, versículo 49. Então respondeu Yuxanã, um dos seus discípulos. Ele replicou, devolveu, respondeu Yuxanã, João, agraciado, que significa: Mestre, vimos um homem expulsando demônios, ou seja, uma consciência inimiga do caminho, da retidão, uma entidade oculta, em teu nome, ou seja, identidade, né? A identidade do Mestre, do Senhor. E nos dispusemos a tentar impedi-lo.
pois afinal ele não caminha conosco. Veja só o que o nosso Senhor vai falar para João. Yahushua, entretanto, lhes advertiu, chamou a atenção do discípulo João, Yushanã, o agraciado. A salvação chamou a atenção. Então veja só. Não proibais, não proibais, exclamação. Então você vê que é uma advertência que ele chamou a atenção, né? Não proibais, pois quem não é contra vós outros, está a vosso favor. Então aqui tem um entendimento muito importante para nós, discípulos, compreendermos neste momento principalmente, né? Em todos os momentos, mas vamos trazer sempre a palavra para o nosso cotidiano, para a gente sempre buscar nos aperfeiçoar no caminho, para nos apresentarmos diante do trono irrepreensíveis. Então, veja só, a gente sabe que nós estamos na era da informação, que é a internet. Então, e para tudo tem um tempo. O Senhor predestinou a todos, né? Então, o que isso significa? Cada eleito, cada salvo, tem um tempo, tem o seu tempo. E também tem o propósito de Deus, né? Do Criador para nós. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, eu tenho, a cada dia que passa, nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas, esse entendimento ele tem ficado cada vez mais latente e sólido no meu coração, que é o seguinte: nós, aqui, eu, Tiago, meu irmão Tiago, nosso ministério, Povo de Ar, tivemos a graça excelsa, divina, maravilhosa, de recebermos o entendimento fidedigno da história, da nossa história, da história dos nossos ancestrais, da identidade do nosso Senhor e Salvador, Messias verdadeiro Yahushua, do seu povo. Porém, existem outras pessoas que essas revelações, esse entendimento, por mais que esteja escrito e muitas vezes explícito, né, em algumas traduções, essas pessoas tementes ao Criador, que você vê pela conduta, atitudes, demonstrarem que verdadeiramente adoram, louvam ao Senhor, mas é porque todos nós estamos neste mundo, a gente acaba muitas vezes pecando, agindo por impulso, né, nervosos, a gente mas isso não vai, acredito eu, caracterizar a pessoa como um todo, ou seja, a sua essência, o seu caráter. Então a gente consegue, vamos dizer, identificar uma pessoa que verdadeiramente adora o Senhor. E essas pessoas, muitas vezes, são muito difíceis, irredutíveis, batem o pé assim e não entendem as revelações da história do povo, do Messias, da identidade, do nome verdadeiro do Senhor, na língua original, no hebraico antigo, no paleo-hebraico. Como quem assistiu nossa live, ele vem, muito especial. Com certeza agora nesse estudo aqui tem um entendimento ainda mais aguçado, aprimorado, né, vamos dizer, sólido sobre o que eu estou falando. Pois bem, mas tem pessoas que não conseguem, por mais que a gente explique tudo isso, por mais que nos ouçam, muitos ainda se permitem ouvir, mas
ouvir, né? Entre aspas. Estão ali, mas o coração não está ali. Mas enfim. E não entendem. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Vocês já deram para entender, né? Mas essas pessoas, verdadeiramente, no dia a dia, no cotidiano, a sua essência demonstram que elas temem a Deus. Né? Pela conduta. Por mais que elas pequem, assim como nós também pecamos, afinal a palavra diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Se nós vivemos em um mundo totalmente contrário ao propósito divino, à natureza, à criação de Deus, né? Tudo isso aqui é contrário à vida original. Pois bem, então, nós vemos nessas pessoas o temor. Mas é isso. Alguns ainda não chegou o tempo, sabe? É como se cada um recebesse um tanto. Cada um recebesse um tanto, um jeito, para ministrar a palavra, para alcançar outras pessoas. O Pai tem um propósito para a vida de cada um, meus irmãos. Sabe? Então, tipo, cada um recebe um tanto de entendimento, entende? Então, assim, mas se no final de tudo, independente de esse tanto que eu falei que cada um recebe um tanto, independente da maneira que cada um de nós, espalhados por esta terra toda, apresente o reino, né? O conjunto de normas do Senhor, as suas instruções e mandamentos e ensinamentos para o resto da humanidade, pois bem, independente de como cada um fala, se expressa, principalmente como se dirige a pessoa do Senhor, se ela está sendo fiel aos nossos princípios e valores, entende? São nossos irmãos, em espírito e em verdade, em consciência, coração, sabe? Sentimentos, emoção, pensamentos, são nossos irmãos. Independente se fala, se o jeito de falar é diferente da gente, se não conhece o nome do Mestre, do Senhor, do Pai, enfim. Mas se está ali ajudando o próximo, amando o seu próximo, vamos dizer assim, tem sede e fome de justiça, ama a palavra do Senhor, está ali falando da palavra, do jeito que aprendeu, do jeito que sabe, mas com muito temor, é dos nossos. Então foi isso que o Senhor falou para João e o Xanã. Não proibais, porque João disse que viu, né? Os discípulos lá viram um homem expulsando demônios, ou seja, uma consciência inimiga da retidão, do caminho do Senhor. Uma entidade oculta, má, maligna. Você estava expulsando, estava fazendo algo nobre para o reino de Deus, o reino do amor, da paz, da alegria. Ou seja, estava libertando uma pessoa de um mal. Entende? Aí ele vai dizer, em teu nome, nome é o quê? Identidade. O que significa a palavra nome? Identidade. Então, por mais que fale em outro nome, quem acompanhou a live, por mais que essa pessoa tenha até de repente, como a gente vê vários testemunhos, né? Não, eu expulsei esse demônio em nome, né? Aí fala o nome que os colonizadores apresentou, né? O clero apresentou, tal, nos catequizou. Aí eles falam, né? Por quê? Por causa da intenção, da vontade, do temor, da verdade, porque de verdade estava querendo ali fazer aquilo, estava se dirigindo em nome do Senhor, ou seja, na identidade do Eterno, do Criador. Então, por isso que eu falei para todos vocês, antes de começar essa explicação, que é preciso a gente compreender isso hoje, na era da informação, porque a gente vê aí muita discussão, briga, sabe?
entre pessoas, porque o fulano não sabe o nome do Eterno. Aí um fala o nome, o outro fala o nome, a gente vê aí muita gente falando o nome do Senhor errado. E é uma coisa que basta estudar o hebraico antigo e tal, que não tem como errar, mas enfim. Tem gente ainda que pega as letras em hebraico, ainda mostra assim para você, ainda fala com tanta convicção, mesmo e falando errado, mas fala com tanta convicção. Ou seja, o que importa neste caso é o seguinte, meu irmão, você está falando esse nome aí, mas no seu coração, você está se dirigindo ao Criador de todas as coisas. Você está falando aí o nome do Messias, mesmo errado. Quando você fala esse nome, você se dirige à palavra de Deus, do Criador, que veio, se manifestou entre nós em carne, morreu e ressuscitou. É isso. Então pronto, meu irmão. Tamo junto. Vamos para cima. Aleluia. Vamos glorificar o nome do nosso Deus, do amor, da paz, da alegria, do reino do nosso Deus. É isso que importa. Entende, amados irmãos? Não tem que estar brigando. Se é pelo reino, pela paz universal, pela verdade universal, sabe? Pelo amor universal, respeito ao próximo, todos viverem de igual modo. Pronto, somos irmãos, estamos juntos. Essa pessoa, como o Senhor vai falar aqui, ó, pois quem não é contra vós outros, está a vosso favor. Tá vendo? Pois quem não é contra vós outros, interessante que ele diz aqui, né? Ele vai dizer, está a vosso favor. Às vezes a gente usa a palavra irmãos, né? Mas enfim, está a vosso favor, está indo na mesma direção. É aí que a gente lembra daquela outra passagem que diz, né? Aquele que resistir até o final será salvo. Porque às vezes a gente já gosta de generalizar tudo, mas a gente tem que estar dia após dia. Então, no momento, essa pessoa que está agindo dessa forma, colocando toda a sua intenção, força, energia para libertar uma pessoa, para salvar, para curar uma pessoa, seu próximo. Em nome do Senhor, na identidade do Messias. Não proibais, pois quem não é contra vós, contra nós, discípulos que estão ali seguindo a palavra, ouvindo as instruções do Senhor. Pois bem, está a nosso favor essas pessoas. Está a nosso favor. Então vamos seguir. Ok? Vamos seguir, acompanhar. Então, não proibais. Aleluia. Tremendo, né, irmãos? Perceba a importância de meditarmos, refletirmos. É só 2 versículos, 49, versículo 49 e 50. O irmão Tiago demora 20 minutos falando, por causa do grau da importância. E a gente aqui não tem pressa. Nós discípulos não temos pressa. Afinal, cremos na eternidade. Na eternidade não tem tempo. Amém? Amém. Aleluia. Versículo 51. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, elevado, né, de teor nobre e sublime, aos céus, a dimensão espiritual, o paraíso. E a Ruxa manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Então, manifestou em seu semblante a firme resolução, ou seja, decisão de ir em direção a Jerusalém. Lembrando, irmãos, que eu esqueci de pegar essa passagem. Tem uma passagem na Bíblia
que vai ter 2 versículos, ou vai estar em um versículo, em um versículo apenas vai estar Jerusalém indo a Jerusalém. Ou seja, 2 vezes Jerusalém, Jerusalém. Então, aqui é outra passagem que nos dá a entender isso novamente. Por quê? Veja só. O que é que a gente diz aqui com muito temor, tremor ao Senhor, com muita humildade a respeito da história fidedigna, como eu compartilhei aí o resumo nesta live que gravamos, nesta última live que gravamos. Primavera, Ano Novo, ele veio. Que o Brasil, hoje conhecido por essa nomenclatura, essa denominação Brasil, esse país aqui, trata-se da Jerusalém, do Senhor, correto? Mas, como eu acabei de dizer, tem um verso que vai falar Jerusalém e Jerusalém no mesmo verso. Então, diante de nossos estudos, e diante inclusive desse verso, que eu peço perdão a vocês por não ter trazido aqui, porque eu acabei esquecendo de pegar essa passagem. Ou seja, essa Jerusalém que o Senhor está a caminho, eu entendo dentro da história, do entendimento que nós temos recebido da história fidedigna dos nossos ancestrais, trata-se do Rio de Janeiro. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente está no estudo, esse estudo aqui vai ser o número 46, e a gente, nos primeiros estudos desta sequência de vídeos, Preparando o Caminho, a gente trouxe muito da história, né? E a gente viu no início que o mestre estava pela região da Bahia. Então, neste momento, vai dizer aqui, ó, Yahushua manifestou em seu semblante a firme resolução, decisão de ir em direção a Jerusalém. Então, como eu falei, com muito temor e tremor, humildade diante do Senhor, sendo fiel ao entendimento, à revelação que o Senhor nos concedeu da história. Trata-se, então, que ele estava indo em direção ao Rio de Janeiro. Que eu ouso falar, né? Rio de Janeiro hoje. Por quê? Como eu expliquei, já expliquei em várias lives antigas, estudos nossos, que hoje a gente se localiza através deste mapa político. Porém, a gente sabe que isso é moderno. Esse mapa deve ter menos de 100 anos, 100 anos, 200 anos. Esse mundo moderno, né? Tem o quê? 200 anos, 2 séculos, 3, enfim. Então é tudo muito moderno. Principalmente o mapa político. Então, se a gente for há 5 séculos atrás, dentro da revelação do calendário como nós apresentamos na live, perceba, não existia nada disso há 5 séculos atrás, entendeu? Era tudo terra, região. Então para a gente se localizar e termos mais ou menos um entendimento, uma noção, entendeu? Do local. Trata-se justamente naquela região ali do Rio de Janeiro. Lembrando que Brasil e África eram juntos, e quando era essas duas, como é que chama? Costa terrestre, enfim, próximas. O que está próximo ao Rio de Janeiro é Angola, né? Enfim, então, tem até um vídeo do Tim Maia, que inclusive essa passagem que eu cito lá na congregação, na página, é justamente nesse vídeo do Tim Maia que ele fala, né? Que o Rio de Janeiro, que nos separa é esse mar aqui, mas a gente é Angola. Enfim, só para a gente se situar bem, tá bom? Versículo 52. E por isso, você vê que nossos estudos, a gente traz todo o entendimento. Se for necessário, o importante é a gente se situar, estarmos dentro
né? Tanto do entendimento espiritual, histórico, geográfico, ok? Se o Pai permitir, o Espírito Santo, a divina consciência nos guiar, nos orientar, nos conceder o entendimento, a gente fala. E faz questão sempre de deixar claras as coisas. Então vamos lá. Versículo 52. E por isso enviou mensageiros à sua frente. Olha só, como ele estava, ele tinha o quê? Manifestado em seu semblante a firme resolução, decisão de ir em Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à sua frente. Aleluia! Veja só, meus amados irmãos, a palavra de Deus é atemporal. Atemporal, o que isso significa? O que um dia aconteceu, irá acontecer novamente. E aqui nós estamos à frente do nosso Senhor, né? Aleluia! Ministrando a sua palavra, suas revelações, entendimento fidedigno, né? Então vai dizer, ele vem e por isso enviou mensageiros à sua frente. Versículo 52. Indo estes, chegaram a um povoado. Olha a linguagem, olha a linguagem. O que é que te lembra isso? Puxa aí na sua memória, no seu subconsciente. Diante de tudo que você já ouviu na escola, em jornais, em documentários, filmes. O que é que te lembra a palavra povoado? Aqui eu vou tratar também mais um pouco sobre a história e um pouco da parte geográfica também, novamente, para a gente entender. Veja só. Indo estes, chegaram a um povoado. Lembrou aí? Resgatou, o que é que te remete isso, essa palavra povoado? Samaritano. O significado figurado desta palavra samaritano trata-se de uma pessoa de coração bom, que está repleto de caridade, caridoso. Qualquer pessoa que se preocupa com os outros, que age sempre a favor do bem, que procura ajudar em qualquer circunstância, sem falsos interesses. Pegou os significados figurados desta palavra samaritano? Então, samaritano trata-se de um habitante de Samaria. No hebraico antigo, Chamarim, que era a antiga capital de Yasharhal, que conhecemos erroneamente por esta palavra pagã, Israel. Que o correto é Yasharhal, aquele que luta com Deus, ou seja, um povo que luta com Deus, que é o segundo nome de Jacó, que também que no hebraico antigo é Iacabe. Iacabe não teve outro nome, então Iacabe, Jacó, Israel e Yasharhal, que significa aquele que luta com Deus, que vai representar futuramente as 12 tribos que por desobediência deles se separaram, né? No livro de Reis vai relatar isso após o reinado de Salomão, aí vira o reino do norte e do sul. Então, Samaria era a capital de Yasharhal, que representa neste caso o reino do norte, quando eles se separaram, né? Que o reino do sul é o reino de Judá, que também não é Yahudá, que a gente já explicou milhares de vezes, né? Não existia a letra J, então Yahudá, que é o reino do sul, que representa Brasil e África, Etiópia, que antigamente era conhecido como Etiópia, né? O continente da África ali, do meio para o sul, para baixo. Pois bem, o que faz justamente união com o Brasil. Então, perceba, Samaria era a capital do Reino do Norte, Yasharhal, ok? E, de acordo com os nossos estudos, com as revelações da história do verdadeiro povo de Yahweh, de acordo com as profecias que nós relatamos bastante na live anterior, trata-se dos povos da América Latina. E essa capital
do povo de Samaria, trata-se do México. Hoje, né? Hoje, trazendo para a gente, novamente eu repito, para nos localizarmos, lembrando que eu falo isso sempre com muito temor e tremor, com muita humildade, sendo fiel às revelações da história e que até o presente momento está extremamente testificado aos nossos corações e faz todo sentido, de acordo com os escritos, com as sagradas letras, com a Bíblia. Então, resumindo, os samaritanos representam os povos indígenas, como nós conhecemos hoje, os povos indígenas da América Latina, que pega inclusive o Brasil todo, né, claro, e a América Latina como um todo. Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela, enfim, toda a região da América Latina. Então, trata-se dos povos indígenas, que são as outras 10 tribos de Acharral. Ok? Então, veja só. Indo estes, chegaram ao povoado samaritano, que eu acabei de explicar. E vocês viram o significado figurado, irmãos? Coisa linda. Qualquer pessoa que se preocupa com os outros, que age sempre a favor do bem, que procura ajudar em qualquer circunstância, sem falsos interesses. Oh, glória, aleluia, meu Pai. Ou seja, o que é a figura dos povos originários, neste caso aqui dos samaritanos, tratando-se especificamente dos povos indígenas da América Latina. Original, que não se contaminou com essa Babilônia. Ok? Perceba, é sempre assim. Um comportamento altruísta, receptivo, sempre querendo fazer o bem, ajudar. Tanto é que, justamente por este comportamento, né, todos nós, tanto os povos originários da América Latina, tanto da África, foram escravizados na colonização, que a gente trouxe bastante esse entendimento na live. Ele veio, ano novo, primavera. Então assistam, não percam, tá muito bacana. Então, dando sequência, lembra que eu falei aqui da denominação povoado? Então, para vocês resgatarem na memória de vocês o que é que lembra isso. Então, povoado samaritano. E continuando aqui a leitura, olha o que a gente vai encontrar. Então, esses mensageiros do Senhor chegaram ao povoado samaritano a fim de lhe preparar pousada. Preparar uma pousada, ou seja, para o Senhor, para o nosso Mestre, o nosso Salvador, um lugar que ele pudesse repousar, descansar. Versículo 53. No caso, dormir, beber uma água, enfim. Versículo 53. Contudo, o povo daquela aldeia, olha só, lembrando que minha tradução é a King James atualizada, né, independente, acredito que muitas traduções também, que eles deixam escancarado. Então, contudo, o povo daquela aldeia, eu volto a encorajar vocês a resgatarem, buscarem no subconsciente, na memória de vocês, o que esta palavra remete. O que é que te lembra esta palavra? Aldeia. Não é justamente os povos originários, os povos indígenas? Então, contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu. Ou seja, os samaritanos, os povos indígenas da América Latina, né? Lembrando que samaritano também é Yasharral. Trata-se das 10 tribos. Ok? Pois bem. É por causa daquela divisão lá no livro de Reis, Reino do Norte e Reino do Sul. Entendeu? Então isso se perdurou entre os povos. O Senhor veio para juntar tudo, né? Ele é a pedra angular, né? Pois bem. Então, contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu. Por quê? Porque o Senhor era um Yahudi, da tribo de Yahudá, do reino do sul, das coxas de Dude, Davi. Entendeu? Ou seja, povos originários, um homem original, um indígena, da África. Brasil é África, né? Brasil e África. Né? Entende?
Então, não recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Yarushalã, porque Yarushalã era o lugar onde todos os povos do Criador, o povo de Acharral, todas as tribos, iam adorar o Senhor, e ao templo do Senhor. Lembra na antiga aliança? Então, era onde tinha o templo do Senhor, que Shalamã tinha construído na época tal, e o Senhor abençoou, né? Porque o Senhor não pediu, mas enfim. Entende? Então, todas as tribos iam a Yarushalã, era um lugar sagrado. Então, ele fala aqui, ó, não recebeu os povos samaritanos, os indígenas da América Latina, no caso, trazendo entendimento histórico, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Yarushalã. E eles certamente notaram, né? Afinal, os discípulos do Senhor estavam ali levando a mensagem, então eles sabiam que tratava-se de um homem de Arrudá, e devido a essa rixa antiga, né, essa divisão do reino do norte e do sul, os samaritanos, então, que representaria neste caso o reino do norte, não o receberam. Diante de tal situação, os discípulos, Tiago, que no hebraico antigo também é a raiz do mesma de Jacó, e Acabe, que significa suplantador, que é alguém que cumpre uma missão difícil, com rejeição e com muitas adversidades. Então, olha como o significado, né, do nome do Tiago, como o Tiago tem a ver, né, com esse momento aqui agora. Afinal, ele estava diante de mais uma adversidade, onde os samaritanos não estavam querendo receber o Senhor. Então, suplantador, né, o significado, que inclusive meu nome é Tiago também, né, significa alguém que cumpre uma missão difícil e com rejeição, com muita adversidade. Então, ele estava diante de uma situação muito difícil, com rejeição, afinal estavam rejeitando a pessoa do Mestre, do Senhor, do Salvador de todos nós, inclusive deles, dos samaritanos. Então, Tiago, diante dessa situação, os discípulos Tiago e Acabe, e João, e o Xanã, que significa agraciado. Então, o suplantador e o agraciado propuseram ao Senhor, né? Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Então, aqui, Acabe e o Xanã, eles relembram um ato do profeta Auliá, na antiga aliança, que, né, orando em nome do Senhor, desce fogo do céu. Então, meio que eles fizeram o que aqui, neste momento? Meio que uma, como é que fala? Ironia, né? Meio que foram meio sarcásticos. Foram meio sarcásticos neste momento, né? Por causa, ficaram ali revoltados, provavelmente tudo indica isso, né? Porque eles não queriam mais receber o Senhor. Então eles fizeram meio que uma ironia, né? E aí, olha o que o nosso Senhor vai responder, né? Mas Yahushua, mirando-os, olhando para eles sério, para os discípulos, Tiago, João e Acabe e o Xanã, admoestou-lhes severamente, ou seja, os repreendeu. Não sabeis vós, de que espécie de espírito sois? Então o Senhor está repreendendo os discípulos, que representam ali naquele momento os seguintes significados. Aquele que cumpre uma missão difícil, com rejeição, com muita adversidade, e o agraciado. Então todos, lembra que a gente já fez um estudo sobre isso? Trazendo o entendimento, os significados dos nomes de cada discípulo. Então, todos os significados representam as características espirituais da igreja,
do corpo do Messias, da congregação. Então, todo discípulo tem essas características. Então, aqui o Senhor ele está repreendendo os discípulos. Que no caso aqui é Tiago e João, mas vocês entendem o que eu quero dizer dos significados? Pois bem, então todos nós temos essas características. Então, o Senhor é uma repreensão para todos nós compreendermos, entendermos. Então, não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Espírito, que espécie de consciência, mentalidade, entendimento sois vocês, né? Ora, versículo 56. Ora, o Filho do Homem, o Filho, grau de intimidade, conexão do homem ser humano, não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. Então, não sabeis vós que espécie de espírito sois, de consciência, de mentalidade, nós, discípulos, somos? Ou seja, mentalidade de amor ao próximo, amor, sentimento profundo, verdadeiro, que vai gerar ações em prol do bem do próximo. Então, como é que a gente vai querer que desça fogo, que mate, que queime, simplesmente por nossos irmãos, nossos próximos, estarem ali não querendo preparar a pousada para o Senhor, receber, por notarem. Se as características do samaritano aqui, como a gente viu, trata-se de pessoas que se preocupam com os outros, que agem sempre a favor do bem, que procuram ajudar em qualquer circunstância, sem falsos interesses. Então eles não rejeitaram, eles não prepararam pousada para o Senhor por não quererem fazer o bem, e sim por notarem prioritariamente que ele dirigia-se a Jerusalém, que era um lugar sagrado para os povos indígenas. Os povos, né? Entende? Então, essa aldeia, perceba que a aldeia, afinal, a gente está falando da América Latina, e desde o momento, segundo o entendimento que nós temos tido até o presente aqui, tudo indica que o Senhor estava pela região da Bahia. Tudo indica. Vamos dar sequência ao nosso estudo e pedir ao nosso Pai sempre que nos dê sabedoria, direção e tal. Então ele estava indo então o quê? Ao Rio de Janeiro. Porém a gente não sabe de que lado ele estava. Mas estava indo. Então, naquele percurso tinha esta aldeia de Samaritano. Neste exato percurso, neste momento aqui, tinha esta aldeia. E aí eles estavam querendo preparar uma pousada para o Senhor por causa disso. Por causa do temor deles em relação a Jerusalém, que era um lugar sagrado para eles. Tá? E por notarem que não era por notarem que tratava-se do outro reino, né? Reino do Sul, do povo de Arrudá, da África, Brasil, que Brasil é África, que não tratava-se dos povos deles, né? Tipo isso, alguma coisa assim. Entende? Então, não foi por mal, entende? E aí os discípulos, sem ter esse discernimento espiritual ainda, afinal, iriam receber o Espírito Santo após a ressurreição do Senhor, né, no Pentecostes. Então eles não tinham ainda esse discernimento espiritual. Então eles falam, né, eles propõem ao Senhor, quer Senhor, que eles eram discípulos, perceba que enquanto o Senhor estava aqui, eles estavam seguindo, notem, a gente não vai ver nenhum milagre por parte dos discípulos, apenas eles obedecendo ao Senhor, e os milagres que eles operavam enquanto o Senhor estava com eles era através do Senhor. Então, discípulo é ouvindo as instruções e aprendendo. Até então, neste momento, eles não tinham ainda o discernimento espiritual, porque eles não tinham ainda o Espírito Santo. Afinal, o Senhor não tinha ido ainda para enviar o advogado, né? Que envia no Pentecostes, após a ressurreição. Então ali, sem discernimento espiritual, eles vai lembra dessa palavra da Tanakh, das Escrituras, de Elias, Aulial pede o fogo descer, e aí comenta ali de uma forma irônica. E o Senhor não gosta disso, né?
Até porque é mal em todos os sentidos, né? Ironia não é uma coisa boa, não é uma coisa sadia, sabe? E além da intenção dos mesmos, né? Que queria fazer com que os samaritanos ali daquele povoado recebessem de qualquer modo, atropelando os seus princípios, valores, o entendimento deles. E o Senhor não, simplesmente respeitou. E aí ele aproveita para repreender, não saber que espíritos sois, ou seja, que mentalidade, consciência vocês têm, discípulos, né? Que é o amor ao próximo. Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. Exclamação, você vê que ele está repreendendo. Aí vai dizer aqui, no versículo 56 ainda. E assim rumaram para o outro povoado. E assim rumaram para o outro povoado. Não tem problema. Vamos na paz. Vamos para o outro povoado, outra aldeia. Entende, irmãos? Aleluia. E aqui agora vamos então buscar concluir aqui este capítulo 9. Sei que ficou um pouco extenso, é porque antes de dar início no vídeo, eu estava com o objetivo de concluir o capítulo 9, justamente por este grande intervalo que nós demos da semana anterior, não gravamos, por causa da live. Então, aproveitei então para neste vídeo a gente concluir o capítulo 9. Então vamos concluir aqui. Versículo 57. Quando estavam andando, né, porque eles partiram para um outro povoado, pelo caminho, uma pessoa declarou a Yahusha: eu sou o sal. Eu te seguirei por onde quer que andares. Uma pessoa, tá vendo? No caminho. Ou seja, certamente ouvindo, né, os milagres, né, as maravilhas que o Senhor vinha praticando, né? Então esse homem declarou a Yahusha no caminho, né? Eu te seguirei por onde quer que andares. Ou seja, agindo pela emoção, movido à emoção, aos seus sentimentos, diante de tudo que vinha ouvindo do Senhor, né? Aí no versículo 58, olha o que o Senhor vai dizer. Mas Yahusha lhe replicou, respondeu. Note os exemplos que o Senhor vai dizer, vai dar. Como a Bíblia toda, tantos profetas, aí o Messias, aí depois vem os discípulos também, sempre irão dar esses exemplos. Sempre exemplos com a natureza, com os animais, nos remetendo ao entendimento fidedigno de que trata-se dos povos originários, o povo de Deus, o povo do Criador, os hebreus, Yashahal, né? Os Abarite é hebreu, no hebraico antigo, Abarite, Yashahal e Abarite, hebreus israelitas. Enfim, trata-se dos povos originários, né? Porque sempre é exemplos da natureza. Entendeu? Então, olha, o Senhor vai responder aqui. Ó. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, o grau de intimidade, conexão do ser humano, que é, no caso, o próprio Deus, né, nosso Criador, né, a palavra dele manifestada entre nós, não tem onde repousar a cabeça. Qual é a mensagem espiritual aqui clara, né? Porque o homem, quando ele vê o mestre, eu te seguirei por onde andares, por onde quer que andares. Como eu falei, agindo ali por emoção diante do Senhor, do Rei dos Reis, do Salvador, né? Não sei se esse homem já tinha o entendimento que tratava-se do Messias, do Salvador da humanidade, né? Mas com certeza já conseguia deslumbrar dos poderes daquele profeta, porque naquele tempo todos viviam ainda debaixo da lei, né? Então, diante dos seus feitos, de suas obras, todos reverenciavam já o Mestre, o Senhor, né? Como tal, como um grande profeta. E acredito que muitos já tinham entendimento que tratava-se ele do Messias,
Pois bem. Então ele movido à emoção, à alegria, né? Te seguireis, né? É como a gente vê. Aí agora eu vou, se me permite, eu vou estar trazendo entendimento para o nosso cotidiano, para a nossa realidade, o que é que a gente vê. Que é o quê? As pessoas, quando buscam a Deus, né? E normalmente, devido à catequização, busca alguma seita, alguma denominação, algum templo, né, de pedra, para buscar a Deus, sendo que onde quer que nós estejamos, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve a oração dos humildes, mas enfim. E aí, a pessoa ali vai para buscar a Deus, ao Senhor, porque está passando por muitos problemas, e aí, quando vê que não tem quem possa nos salvar, a não ser o próprio Deus, o nosso Deus, a palavra dele, aí quando a pessoa, independente se vai para alguma seita, algum templo de pedra, alguma denominação, mas está ali buscando a Deus de forma genuína, verdadeira, e aí, ao buscar ao Senhor, ao contemplar ao Senhor, contempla o seu poder, a sua majestade, então declara: te seguirei por onde quer que andares. Aí o que é que me veio aqui? Agora a outra passagem que diz assim: calcula antes, né? Que é uma parábola que ele fala qual construtor, né? Eu não me recordo agora, que não para calcular o que vai construir, tal, não para pensar, tal. Então, tipo assim, porque o que eu tô querendo trazer aqui é que, tipo assim, muitos agem pela emoção, sabe? Porque tá visual, tá vendo a majestade, mas não é aquela coisa racional, sabe? Não, trata-se da minha salvação, da minha vida eterna, da minha libertação, da minha cura, do propósito divino. Então, sabe? Então o Senhor, porque Yahushua, o Messias, é a manifestação da divina consciência. Então é o próprio Deus. O Filho é o próprio Deus. Conosco aqui, né? Deus conosco, Amanual. Pois bem, então o que eu quero dizer com isso? Que ele conhece. Ele conhece as intenções das pessoas. Então quando ele viu aquele homem ali emocionado, aquela pessoa emocionada ali falando aquilo, ele falou, ó, as raposas têm suas tocas, os pássaros, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar sua cabeça. Querendo dizer assim, você está ciente? Você está consciente do que você está falando? Você está disposto a pagar esse preço? Entendeu? Então, por isso que eu fiz essa relação com o cotidiano, com os membros destas seitas religiosas. Porque muitos vão para esses templos buscar essas seitas e tal, porque quer um milagre na sua vida, né? Aí quando oram ao Senhor, que buscam a ajuda do Senhor, o Senhor é misericordioso, longânimo, abençoa, mas a pessoa só estava ali buscando os milagres. Ou porque ficou maravilhada, mas não calculou, não agiu com racionalidade, não entende que este é o nosso propósito divino, que é viver o reino de Deus, para o reino de Deus, que é o propósito original da vida eterna, de a gente viver na terra como Deus fez. Não entende isso, entende? Então o Senhor fala, ó, nem o filho do homem tem onde repousar a cabeça, então tá disposto a pagar o preço? Porque o mundo rejeita a verdade, né? O pecador rejeita a luz. Entende? Então vamos dar sequência aqui. Versículo 59. Entretanto, há outro homem, lembrando que o Senhor está no caminho com os seus discípulos ali. Aí essa pessoa veio, aí a outro homem o Senhor fez um convite. Segue-me. Ou seja, segue a salvação, a vida eterna, a verdade. Segue-me. Ele, contudo, argumentou. Ele quem? O homem que o Senhor o convidou, perceba que a gente sempre fala, né? Quem ama de verdade não força ninguém a nada. Então o Senhor convidou, segue-me.
Aí o homem, né, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente reputar seu pai. Então note a educação, irmãos. A reverência. Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. Sepultar é enterrar. Sepultar meu pai. Então o pai deste homem tinha falecido, no caso, né? Permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. Versículo 60. Todavia insistiu Yahusha: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Note aqui, vamos prestar atenção aqui. Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Ponto. Então aqui apresenta primeiramente uma linha de entendimento. O Senhor vai insistir, vai falar: deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Por quê? E um sepultamento é um lugar de quê? Normalmente, quem não tem entendimento da vida eterna, quem não vive verdadeiramente o reino, porque a gente sabe que existem muitos, o quê? Membros de seitas religiosas, né? Fariseus, que a própria palavra, em alguns momentos, vai chamar de hipócritas. Então, que diante desses momentos funerários, vamos dizer assim, é um momento de muita comoção. Não que não se comova, não tenha um luto, mas muitos chegam a, vamos dizer, reverenciar a morte, né? Como assim, irmão Tiago? O que é que vai ser da minha vida agora? Ai, não sei o que, tal, sendo que a morte é um processo, faz parte. A palavra ainda vai dizer em Filipenses: a morte é lucro, o viver é a palavra, é o ungido do Senhor, né? Afinal, a promessa de Deus para nós é a vida eterna, entendeu? Então, o que é que o Senhor falou para este homem? Deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aí aqui vem a outra linha, ó. Tu, porém, vai. Então o Senhor permitiu, olha só. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Tu, porém, vai lá. Né? Mas não haja, não viva, não reverencie a morte. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Ou seja, diante daquele momento funerário, que eu não estou me lembrando aqui a palavra, acho que é isso mesmo, de luto, vai e proclama o reino de Deus. O reino de Deus, da divindade, da vida. Proclama o reino da vida eterna, da eternidade, da ressurreição. Tu, porém, vai. Quem mandou ir? Quem ordenou? Ordenou a nossa salvação. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Oh, glória, aleluia. Entende? Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Tenha seu luto, se comova. Afinal, uma perda é um momento de muita dor, mas não reverencie a morte, não ache que acabou ali. Não, nós cremos na ressurreição, que iremos reinar para sempre. Entendeu? Então, tenha seu luto, momento de luto, ore, agradeça a Deus pela oportunidade de viver com aquela pessoa, seja seu ente, um parente, um amigo, né? E ore por essa, né? Entregue a alma, o espírito dessa pessoa nas mãos do Senhor, né? E siga seu caminho proclamando o reino de Deus, a vida eterna, a ressurreição, para que todos, né, se arrependam dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos, saiam deste mundo de pecado,
morte, entende? Esse é o nosso dever, que a gente leve luz, salvação, que a gente tempere, né? A gente é sal, tempere o mundo. Versículo 61. Outro ainda lhe prometeu. Outro ainda lhe prometeu. Olha só. Outra pessoa, no caso, outro homem, ainda lhe prometeu. Senhor, eu te acompanharei. Eu te acompanharei. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Senhor, eu te acompanharei. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Versículo 62 agora para encerrar o nosso estudo de hoje. Ao que Yahushua, eu sou salvo, lhe asseverou. Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Olha isso aqui, né? Tipo assim, eu vi uma frase, é uma frase antiga, eu estava buscando e encontrei ontem, só que está salvo no meu celular. Enfim, que é tipo assim, a gente vê muita gente falando abrindo a boca para falar Deus, né, que louva a Deus, que crê em Deus, mas o coração dessas pessoas distantes, né? Pelo simples motivo, por mais que alguns desses, porque a gente sabe que a maioria nem chega a ler a Bíblia, porque seu coração pecaminoso não permite, mas eu indo além aqui agora, os que ainda conseguem, se possível, ler a Bíblia, porque eu digo que o coração está distante, porque não obedece. Né? Aí a vida está um embaraço, está uma confusão, né? A pessoa está ansiosa, está com depressão, está doente, está triste. Né? Porque quando a gente, irmãos, a gente tem que ser fiel e ter coragem de falar essas coisas. Quando a gente tem uma vida realmente com Deus, presta atenção, quando nós estamos verdadeiramente em comunhão com Deus, com o Criador, o que isso significa? Que a gente está andando nos seus caminhos, né? Obedecendo a sua palavra. Irmãos, nós somos pessoas equilibradas, saudáveis, sensatas, prudentes, sábias, justas, puras. Entendeu? De bem-estar interior, tranquilidade, ou seja, paz de espírito. Entende? Essa é a realidade. Essa é a verdade. Para quem verdadeiramente anda em conformidade com as instruções do Senhor. Entendeu? Essa é a verdade. Sim, irmão. E o que é que você quer dizer com isso? É que quando a pessoa está passando por algum problema, seja ele emocional, psicológico, sentimental, social, né? Civil, o que seja, é porque ele tem alguma coisa desalinhada. Isso aplica-se para todos nós. Ok? Sim, e qual o paralelo que você quer fazer com essa palavra, com essa passagem? O paralelo que eu quero fazer é que a palavra está deixando claro aqui, ó. Ninguém que coloca a mão no arado, ou seja, arado, né? Nos remete ao quê? Ao trabalho. Trabalho para quê? Para o reino. Né? E qual é o nosso trabalho? Quando o nosso Senhor nos enviou em missão, que a gente já fez esse estudo, ele enviou o quê? Para proclamar o reino de Deus e curar os doentes, correto? Então, a mão no arado. Pois bem. Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto. Por isso que eu estou falando isso. É apto para o reino de Deus. Então perceba que as Sagradas Escrituras deixam as coisas muito claras. E a gente vê pessoas
que dizem adorar, louvar a Deus, glorificar a Deus, adorar ao único e soberano digno de toda a adoração, que é o Criador e Yahweh, se prendendo ao passado. E lembrando que passado foi ontem. Então é qualquer coisa que te prenda, que te estagne, que você não consiga andar. Então veja só, esse rapaz que prometeu ao Senhor, Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Por que o Senhor fala isso? Porque é nova vida. Entende? O Senhor não está dizendo aqui que é para não falar com os familiares, esquecer seus familiares. Não! O que o Senhor estava falando para ele é uma mensagem espiritual, entendeu, irmãos? Porque isso aqui quer dizer o quê? Que ele poderia, esse rapaz que prometeu ao Senhor que iria acompanhar ele, né? Inclusive é um mandamento do Senhor, não prometeis, né? Mas enfim, é porque essa tradução está escrita aqui, prometeu. Enfim, que ele fala, que suas palavras sejam sim, sim, não, não. Mas aqui no momento todos estavam aprendendo, né? Provavelmente a gente ainda vai passar por esse ensinamento. Então vamos considerar esse outro homem aqui, essa pessoa aqui que prometeu ao Senhor acompanhar ele. Mas queria se despedir da família. Então, quando o Senhor fala que quando a pessoa coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, não é apto para o reino dos céus, ele está querendo dizer o seguinte, vai que nessa hora que esse rapaz vai lá falar com a família, naquele momento ali, e a família prende ele, né? Não, você vai para onde? Você vai seguir quem? Vamos dizer que ele fosse falar com os pais deles, ou com alguns irmãos, enfim, seja independente do grau do parentesco, a família daquela pessoa. Aí as pessoas ficam assim, não, você vai para onde? Mas você não pegou nada, você não tem roupa, você não tem o que beber, como é que você vai assim? Você vai seguir esse homem, né? No caso, se as pessoas não conhecessem o Senhor, você vai seguir esse homem para onde? Não sei o que e tal. Ou seja, iria o quê? Como eu acabei de dizer, prender, estagnar, a pessoa não avança. Entendeu? Por isso que o Senhor fala, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando, olhando, procurando saber, né, as coisas que deixou para trás. Né? Então, quantas pessoas a gente vê aí, né, que diz adorar a Deus, glorificar a Deus, mas está preso ao seu antigo emprego, à sua antiga carreira, ao seu antigo relacionamento, a sua antiga conduta, hábitos, pecados, né? Aí o que é que ele vai dizer aqui? Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Por isso que eu fiz um paralelo com essas pessoas que chegam a ler, porque as que não leem, né? Imagine, se as que leem estão com dificuldade, vamos dizer que as que não leem, mas que ouvem também, tem muitas dessas que ainda também têm dificuldade de entender isso, e é por isso não conseguem compreender porque está passando por dificuldades, por tormentos espirituais, emocionais, sentimentais, por causa disso. Porque não tem coragem de obedecer o que a palavra está falando, o que está dizendo. Então a palavra está dizendo aqui, ninguém é apto para o reino de Deus que faz isso, que fica preso. Então a gente vê muita gente presa, a gente fala, olha para frente, aconteceu, conversa com o Senhor, pegue perdão, tenha humildade, as pessoas não abrem mão do orgulho, da vaidade, da soberba. Preferem permanecer na ignorância, rejeitando, ignorando o saber, a graça de Deus. E aí a vida não anda. A vida não anda. E não sou eu que estou falando. Não sou eu. É a palavra do nosso Criador, do meu Criador e Pai, Yahweh. Eu sou o que existe, eu sou o que sou, a fonte de toda a criação, o autor da vida, a fonte de energia suprema. É a palavra dele que está dizendo. A manifestação dessa divina consciência.
o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está dizendo, ninguém que coloca a mão na arada, que diz, não, eu vou seguir a palavra, eu creio, eu agora sou discípulo, porque normalmente a pessoa vai falar crente, vai usar esses termos, crente é de crer. Então, a palavra diz que até os demônios creem e tremem. Nós somos discípulos, nós seguimos a palavra, ouvimos as instruções do Senhor e obedecemos e aprendemos. Entendeu? Então ninguém que coloca a mão na arada, que diz que é discípulo, que vai seguir a palavra, que vai ouvir as instruções, obedecer, aprender e fica contemplando as coisas que deixou para trás. Dinheiro, fama, emprego, né? Familiares que ficam, não faça isso, não vá, você vai abandonar isso, você vai deixar de fazer isso e tal. Então o Senhor não está dizendo aqui para ele que não falasse com a família. Não, Senhor, vou te seguir, então segue. No caminho você vai saber o que fazer, você vai saber a hora de falar com seus familiares, mas segue. Então ele está dizendo, é como se o Senhor estivesse falando com outras palavras. Ó, se você for, eles não vão deixar você me seguir. Porque você está contemplando a graça do Senhor. Você está vendo a graça do Senhor. Você está ouvindo o Senhor. Não são eles. Cadê sua família? Eles estão aqui estudando a palavra, ouvindo as instruções do Senhor, contemplando a majestade do Senhor. Então, para que você vai continuar contemplando? Como é que contemplando as coisas que deixou para trás? Sua antiga carreira, seu antigo emprego, seus amigos, cadê eles aqui contemplando? Ninguém é que coloca a mão na arada, que diz que é discípulo, que crê, que vai seguir a palavra e fica contemplando as coisas que deixou para trás. É apto para o reino de Deus. É apto para o reino de Deus. Para a eternidade. Vamos ver aqui o significado dessa palavra. Apto. Que possui capacidade natural ou adquirida para realizar algo. Entendeu? Então, ninguém é apto, ou seja, não tem capacidade natural ou capacidade adquirida para realizar, ou seja, no caso, o reino de Deus. Para adentrar o reino de Deus, para tomar posse da terra prometida, da salvação, da vida eterna, da terra restaurada. No plano do Senhor, aleluia, 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 aleluia. Irmãos, 1h33 para a honra, glória e louvor do nome, da identidade da nossa majestade, do nosso Criador, soberano, Deus Altíssimo, Yahweh, e a sua palavra, o seu ungido e amado Filho, nosso Senhor Yahushua. Aleluia, aleluia, aleluia. Me despeço, tá bom? Que todos estejam na paz do nosso Senhor. E até a próxima, se Yahweh permitir e quiser. Seguiremos então com nossa série de vídeos, preparando o caminho, estudando aqui minuciosamente o livro do apóstolo Lucas. Se assim o Senhor permitir, no capítulo 10. Tá bom? Então um beijo no seu coração. Tchau, tchau.